trabalho e desenvolvimento. Esse é o tema de hoje do seu Agenda Econômica. Está aqui conosco o professor Clemente Gans Lúcio. Ele é diretor técnico do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, o DIESE. Participa dessa entrevista o jornalista Davi Meric. Professor, eu queria usar aqui alguns dados do DIESE que mostram que os reajustes salariais no país têm se mantido acima dos índices de inflação, principalmente a partir de 2005. Em 2005, o 71,7% das negociações salariais, né, do grupo pesquisado, 700 negociações, 71,7% se mantiveram com aumentos reais de salário, de rendimento do trabalhador, 71,7%. Em 2006, esse número foi para 86,3%, 87,7% em 2007 e veio evoluindo, chegou em 2010 com 88,7%. Quer dizer, isso dá para a gente, podemos ler esses dados dizendo que está havendo uma melhor distribuição de renda no país? Olha, isso revela uma mudança no paradigma dos resultados das negociações anteriores a 2005. Aqui nós observávamos, mesmo depois do Plano Real, com uma redução substantiva da taxa de inflação, mas nós tínhamos ainda uma oscilação muito grande na taxa de inflação. Simultaneamente nós tínhamos uma ausência de um crescimento continuado, tinha muita instabilidade, chamava-se inclusive do voo da galinha, né? O Brasil voava sempre em voos curtos, uma ausência, portanto, de um crescimento continuado, que trazia para as negociações resultados extremamente perversos. Porque esse resultado significa que o salário real médio dos trabalhadores vinha caindo, ou seja, não conseguia nem repor a inflação. Ano após ano, um conjunto de categorias conseguia fixar um salário real, com poder de compra, inferior ao do ano anterior. Em 2005, nós temos uma mudança. Um momento importante de uma reversão desse quadro, quando a economia brasileira dá sinais de uma perspectiva de crescimento. Nós observamos trimestre após trimestre a economia apresentar resultados positivos, a inflação volta para um patamar continuado de aproximação da meta. São anos que nós observamos taxa de crescimento da economia superior à inflação. É raro na nossa história nós termos um crescimento econômico superior à inflação no Brasil. Nós observamos nesse período. Portanto, há uma mudança do paradigma da que a gente conhecia no Brasil sobre crescimento. E isso se reverte nas negociações. As categorias passam a ter uma fixação do salário real crescente, ou seja, as empresas que passam a contratar mais trabalhadores passam a propor nas negociações um crescimento do salário real. Mais do que olhar para a inflação, elas passam a olhar para o salário que elas querem oferecer para contratar e, portanto, passam a perceber que tem uma capacidade de ofertar um crescimento do salário. E isso tem um efeito distributivo importante, porque os trabalhadores passam a incorporar parte do ganho da produtividade. Será que esses ganhos estão representando a incorporação de toda a produtividade? Não sei te dizer. Seria importante que o salário se apropriasse da produtividade conquistada. O salário mínimo, por exemplo, cresce hoje acima da produtividade. Portanto, a sociedade brasileira está numa perspectiva de fazer o crescimento do salário mínimo numa velocidade maior, que é o que é muito bom para a sociedade brasileira, do ponto de vista distributivo. Os mais pobres estão com seu salário crescendo mais rapidamente. Um olhar lateral em relação a esses números que o Elival apresentou. Teve uma época das vacas magras que a Justiça Trabalhista sempre era chamada para decidir, porque ia até o final da database, não tinha acordo, ia para a Justiça Trabalhista. Essa posição de 2005 para cá, onde os acordos estão sendo positivos em relação à inflação, a Justiça do Trabalho está saindo de cena, está havendo mais acordo direto. Qual o papel da Justiça do Trabalho para se chegar a esses níveis que estamos chegando a partir de 2005? Bom, é importante, Davi, observar que nós temos um sistema de relações de trabalho que ainda remete uma boa parte dos conflitos trabalhistas para a Justiça do Trabalho. Infelizmente, o nosso sistema não é um sistema de autocomposição, ou seja, ele, por um lado, não obriga, no bom sentido, as partes a negociar, e também não obriga as partes a construírem mecanismos próprios de solução de conflitos. Quando há um conflito, a tendência é remeter para a justiça. Isso ainda ocorre hoje? Hoje ainda ocorre, ou seja, alta escala ainda. Em alta escala, seja no coletivo, seja no individual.
Nós acreditamos que nós já estamos maduros para termos um sistema que trouxesse para a negociação tanto a solução do conflito... Então, por que nós estamos tendo esses índices positivos? A justiça está sendo benévola com, Não, com então, a classe trabalhadora? Conjunto, estou falando em relação ao conjunto. Sim. O que nós observamos é que existe uma propensão grande de termos solução direta na negociação. E boa parte desses resultados, eles são obtidos nas negociações diretas e resolvidos na negociação. Mas quando essa negociação emperra e nós temos uma greve, por exemplo, boa parte das greves são resolvidas na justiça. Poderia ter uma solução direta, né? No setor público é pior ainda, porque nós não temos nem o direito de negociação regulado. Então, mais de 2/3 das greves no setor público, que são greves longas, são greves para os trabalhadores do setor público terem o direito a iniciar uma negociação. Se nós hoje tivéssemos um direito de negociação regulado no Brasil para o setor público, provavelmente 2/3 das greves no setor público não existiriam, porque as negociações estariam se processando. Então, muitas vezes a greve ela é um recurso para iniciar um processo de negociação no setor público, às vezes é usado no setor privado para responder a um direito, a um atraso de pagamento, por exemplo. São greves às vezes de 1 hora, 2 horas, meio-dia, onde a empresa vai lá e resolve o problema. E as greves mais complexas que estão relacionadas às negociações, muitas vezes são remetidas para a justiça porque nós não temos a cultura de uma solução de autocomposição. E a justiça, muitas vezes, se não é acionada na greve, joga o processo decisório para anos, 5, 6, 7, 8 anos, gerando passivos a favor do trabalhador ou a favor da empresa, que muitas vezes colocam em risco o emprego e a própria empresa. Então, é um sistema que, se não for corrigido, né, e não quer dizer que a justiça do trabalho não possa existir, porque tem questões que precisam ser tratadas pela justiça, poderia ser na justiça comum, como em outros países, mas nós temos a cultura da justiça do trabalho, não há problema nisso. Há problema quando o sistema está estruturado para ter na justiça uma perna muito forte, substituindo a relação direta. Acho que se nós tivéssemos um sistema que fortalecesse essa relação, direito de organização no local do trabalho, de representação e solução do conflito no local do trabalho, a continuidade das convenções coletivas quando não há acordo, né, e não a sua interrupção, né, o direito de greve melhor regulado, o direito de negociação coletiva no setor público, são todos mecanismos que inclusive já tem proposto no próprio Congresso aqui para tratamento e que eu acho que daria uma outra performance para o sistema. Professor, o senhor falou em questão das greves, eu lhe remeteria a seguinte questão dos serviços essenciais. Muitos analistas observam que a greve, quando ela ocorre em serviços essenciais, como segurança pública, saúde, educação, quem mais sofre com isso é a própria população. Quer dizer, e também outros trabalhadores que querem ir para o trabalho e não conseguem trabalho, por exemplo, na greve do setor de transportes. Como é que o senhor vê essa questão da regulação da greve no serviço público essencial? Bem, nós achamos que é importante ter uma regulação do direito de greve. No limite, nós no DIEESE trabalhamos e discutimos com o movimento sindical. O movimento sindical deveria, e esse debate é sempre feito, ter até um código de autorregulação da greve. Os trabalhadores, quando fazem uma greve, eles se preocupam com os setores essenciais. Quer dizer, você não pode dizer que você tem uma greve em que os trabalhadores decidem simplesmente parar a UTI de um hospital, de não atender. É evidente que sempre ocorrem excessos em todas as partes, mas não é esta a lógica do movimento. E nós temos que observar que a greve ela é sempre um recurso, é um recurso último, ou seja, quando uma categoria decide fazer uma greve, porque no geral já se esgotaram N iniciativas que foram inviabilizando um diálogo e uma solução pacífica de um conflito. Então, a construção de mecanismos que protejam a sociedade de manifestações que são legítimas, porque o trabalhador diz, olha, nessas condições eu não aceito trabalhar, é isso que a greve está dizendo. Você está me impondo condições que eu não aceito trabalhar nessas condições que estão sendo impostas. Veja agora a crise agora em geral. Se você for lá observar, o que as pessoas estão pedindo como recurso daqueles milhares de trabalhadores são questões básicas. Básicas, bom, mas é tão óbvio que isso devia estar sendo assistido a essas pessoas, porque são financiadas com recurso público para fazer a obra. E coisas elementares, eu quero retornar à minha casa uma vez a cada 120 dias.
Eu quero ter o direito a ter uma assistência de saúde aqui, eu quero ter o direito a ter um colchão, cama e para dormir de forma decente. Se uma pessoa é obrigada a fazer greve diante dessa situação, é porque não existiram mecanismos adequados para que isso fosse resolvido de forma racional. Há uma greve, nós dizemos, nós temos que ter uma solução rápida da greve. Não tem sentido fazer uma greve de 60 dias no setor da educação, cujo objetivo é sentar numa mesa para negociar. Não é racional isso. O sistema tem uma irracionalidade. Se ele permite que uma greve dure 60 dias para que um governante sente para negociar, alguma coisa está errada no sistema. Então nós temos que mudar. No setor essencial, cabe uma regulação? Cabe. Portanto, como resolve as questões de trabalho dos trabalhadores que trabalham em setor essencial? Tem que ter uma forma própria de resolver. Eles também têm problemas. Como é que resolve? Não tem direito de fazer greve? Não tem. Mas tem que ter um direito próprio de tratar de suas questões. Tem que ter um poder mediador, tem que ter mecanismo que diga, esse trabalhador, se tiver um impasse entre o empregador e o trabalhador, tem alguém que é chamado a intervir para tentar resolver o problema. Por quê? Porque aquele trabalhador não tem direito a recusar o trabalho. Ele só tem o direito de pedir demissão e ir embora. Mas ele não quer pedir demissão, ele quer continuar trabalhando ali, mas em outras condições. A solução tem que vir. Agora, se o sistema não permite, gera-se distorções. Distorções que eu acho que não faz bem nem ao trabalhador, nem ao empregador ou ao Estado, e muito menos à população. Professor, o Diese vai completar, eu acho que em dezembro desse ano, 56 anos. Já é uma entidadezinha rodada. E com grande perspectiva pela frente, continuar moderna, com grande, conforme o senhor já disse aqui no intervalo, está ampliando suas perspectivas e tal. E tem uma senhora que está fazendo 70 anos, que é a CLT, a Consolidação das Leis do Trabalho. Não sei se conservador ou progressista. Como o senhor vê o papel da CLT nessas relações de trabalho? É positiva? Ela já está dando sinais de esgotamento? Ela ainda tem muita vida pela frente? Como o senhor avalia isso? A CLT a gente tem que ver ela como na perspectiva de um avanço da sociedade brasileira na regulação do trabalho. Ou seja, a CLT significa que, em um determinado momento, na década de 40, o Estado brasileiro decide fazer uma aposta em estratégia de desenvolvimento industrial e oferecer aos trabalhadores uma condição de ascensão no padrão de trabalho através de uma regulação. E, evidente, ela carrega mecanismos onde o Estado, em certa medida, amortece o poder de pressão dos sindicatos, oferecendo aos empregadores, portanto, um certo controle do movimento sindical, dizendo como contrapartida que esses direitos, na verdade, significam um avanço ao padrão que existia na época. Essa regulação, que foi muito importante para nós mudarmos o padrão da qualidade do trabalho no Brasil, ela precisa ser permanentemente atualizada, dadas as profundas transformações que nós temos na organização do trabalho e da economia. Hoje, por exemplo, se nós observarmos, nas regiões metropolitanas, mais de 50% dos empregos gerados são empregos na área do serviço. Se nós observarmos em grande medida, a CLT foi instituída quando o Brasil tinha uma estratégia de industrialização, ou seja, o emprego industrial era o carro-chefe do processo de formalização e de criação de emprego. O serviço era quase inexistente. Por uma economia de serviços, a dinâmica do trabalho no serviço é muito diferente da dinâmica do trabalho na indústria. No setor de serviço e do comércio, por exemplo, tem o trabalho ao domingo, né? Que para uma sociedade complexa como a nossa, coloca-se como uma coisa quase que óbvia, né? Como que não se abre o comércio no sábado e domingo? Isso já começa a fazer parte da nossa cultura. Bom, existe uma nova regulação a ser feita, né? O serviço é um serviço continuado, às vezes 24 horas. Né? É um serviço que ocorre das mais diferentes maneiras, né? A prestação do serviço. Portanto, regular significa estarmos aptos a pensarmos os mecanismos que dão proteção ao trabalhador e às empresas, nesta regulação, que a CLT tem que recepcionar. Então, ela precisa ter permanentemente sua atualização. E ela, em certa medida, vem tendo isso. Tem N mecanismos que vem atualizando a própria CLT. Hoje, por exemplo, nós achamos que é fundamental no Brasil que nós façamos a regulação da terceirização. A terceirização hoje é um mal para as empresas e para os trabalhadores. Regular a terceirização é fundamental. É um incremento importante da CLT. Ah, mas é mais regulação. Acredito hoje que os empresários percebem que essa regulação lhes dará proteção. E dará proteção ao trabalhador. Contra o quê?
contra aquilo que é usado pela terceirização como mecanismo para fazer precarização das relações de trabalho. Mas em geral, assim, tanto a empresa do setor público, tanto o setor público quanto a empresa privada, eles alegam que terceirizam para que eles possam se dedicar mais ao que é o negócio dele, né? Dentro do plano estratégico dele, tem lá o negócio dele, qual é? Atender a população, o outro é perseguir o lucro e tal, quer dizer, ele tem lá o negócio dele. Então, para ele que se dedica ao negócio dele, ele tem que terceirizar. E o senhor não aceita esse tipo de argumento? Não, o problema não é a terceirização em si. Nós dividimos, por exemplo, não há nenhum problema de a empresa principal e as terceiras, eu não vejo problema nisso. Nós propomos, por exemplo, se o trabalhador trabalha na empresa A, independente em qual empresa ele trabalha, naquele complexo da A, ele está protegido pelo mesmo sindicato, pela mesma convenção. Se eu trabalho na empresa A e uso o guarda-pó branco, e ele trabalha na empresa A ou pela empresa terceira usando o guarda-pó marrom, vermelho ou azul, não importa, mas se ele está na mesma planta industrial, ele é metalúrgico ou bancário, ele é protegido pelo sindicato dos bancários. Essa é uma mudança importante. A legislação diz hoje... Aí seria por ramo. Por ramo ou por setor. Hoje a empresa diz que se ele trabalha na empresa A, usando o guarda-pó branco, ele tem um sindicato, ele trabalha ombro a ombro com outro, é outro sindicato que protege. Duas convenções, duas regras diferentes. Essa é uma mudança importante. Empresa de intermediação de mão de obra. O que faz? Aloca gente para trabalhar no quê? Em qualquer coisa. Isso não é terceirização. Isso é exploração do trabalho, né, como mecanismo de flexibilização. Nós não aceitamos essa regra, né? Ela é extremamente perversa. Outros mecanismos que a terceirização usa, a terceirização no setor da alimentação, vigilância, não há problema desde que isso seja regulado no sistema de relações de trabalho. A terceirização, a gente que é do serviço público efetivo, a gente percebe essas coisas muito claramente aqui, como isso funciona no serviço público. Mas a terceirização que se faz na iniciativa privada, para atender uma demanda da iniciativa privada, é a mesma que se faz no serviço público ou no serviço público ela é mais precarizada? Como que o senhor avalia isso? Olha, a terceirização no setor público, ela está diretamente associada à incapacidade que o Estado tem de oferecer postos de trabalho regular através do regime próprio. A terceirização é um mecanismo que o Estado acha para suprimir a sua deficiência e incapacidade de fazer a contratação de servidores públicos do quadro regular. Portanto, em alguma medida, muitas vezes, a terceirização é usada como um mecanismo de reduzir despesa, né, de responder a um impedimento de contratação. Deveria ser, nesses casos, um mecanismo transitório, se transforma em um mecanismo permanente, porque o Estado pode ter dificuldade de fazer uma contratação e precisar de um serviço terceiro, mas deveria ser terceirizado. No nosso entendimento, a terceirização em si não é um mal, né? Porque são relações entre empresas do Estado. A questão é de que maneira que é regulada a relação de trabalho nesse serviço terceiro. No setor público, um exemplo do que acontece. A empresa ganha uma concorrência no setor público, oferece um serviço, ganha pelo menor preço, portanto rebaixa o salário, né? E o que ela faz? Se ela não rebaixa o salário, que muitas vezes ela não consegue, porque ela não consegue contratar, ela não paga os encargos. Então, ele é um funcionário de uma empresa privada, prestando serviço ao Estado. Depois de um tempo, ele entra numa ação na justiça, aciona a empresa, porque os direitos não foram recolhidos, e a empresa solidária ao problema é o próprio Estado. Então, é o Estado financiando um serviço para ele que não recolhe os tributos ao próprio Estado. Bom, isso daí é racional? Não. Isso aí é uma forma de precarizar, de uma empresa privada ter seu retorno econômico, né? E você tem, na verdade, um grande arranjo em que todos perdem, né? O Estado perde por qualidade, o trabalhador perde e ganha muitas vezes uma empresa que explora. E no setor público é, de fato, uma forma de achatar salários. No geral é. No geral, no setor público é um mecanismo para reduzir salário e condições de trabalho em relação ao padrão do trabalhador estatutário. Muitas vezes é um mecanismo para suprir uma deficiência que o Estado não consegue, que se transforma em um mecanismo regular. No setor público federal isso foi clássico. É nos últimos anos que nós estamos tendo um processo de recontratação. E muitas vezes se fala, Hugo, explodiu a contratação no setor público. O que não vai se ver é que você migrou de trabalhadores terceirizados que passaram a ser trabalhadores efetivos. No próximo bloco, a luta pelo pleno emprego. Aguarde.